Boa tarde, pessoal. Hoje vamos dar continuidade, né? Nossas aulas, mas primeiramente a gente vai agradecer a Deus por estarmos aqui, por estar conseguindo assistir as nossas aulas, né? Por estar todo mundo com saúde. Então, maior que tudo, só Ele, então devemos sempre agradecer, né? Ao acordar, ao deitar, diante das nossas alimentações, é importante agradecer. Então, dando continuidade à nossa aula, nós vamos continuar com a aula de ciências, habitat dos animais. O que é habitat dos animais? É onde o animal ele vive, certo? Nós já estudamos nas aulas anteriores a qualificação dos animais, como os animais nascem, né? Que vocês viram que são ovíparos e vivíparos, que um nasce do ovo e o outro se nasce da barriga da mãe e se fecunda dentro da barriga da mãe. Existe o corpo dos animais, a cobertura dos animais, que os animais têm o corpo coberto de pelo, de penas, carapaça, pele lisa. E hoje nós vamos estudar o habitat dos animais, certo? Então nós temos aqui, os animais foram criados para viver livre e soltos na natureza, em seu habitat natural, onde encontramos, formam-se de alimentos e sobrevivem sozinhos. Então, quando ele fala aqui que os animais precisam viver só, está dizendo que quando Deus criou o universo, que ele criou o animal e criou cada lugar, então o animal é para viver, né? Se você pensar bem naquela música, como pode um peixe viver fora da água fria? Um peixe jamais ele vai viver fora da água, porque o habitat do peixe, dos animais aquáticos, é a água. E os animais terrestres é a terra. Só que existe. Mais para frente nós vamos estudar aqueles animais que são selvagens e aqueles animais que são domésticos. Por quê? Existem tipos de animais selvagens que são aqueles criados na selva, é o habitat dele. Eu jamais posso pegar um animal silvestre e trazer para dentro da minha própria casa. Ou posso pegar um animal doméstico e soltar na selva que ele não vai conseguir sobreviver, certo? Então por isso que fala do habitat dos animais. Nessa gravura aqui, a maioria dos animais que eu tenho aqui são animais selvagens, né? Então, eles estão livres na selva. Aqui tem animais da água e animais da terra. Mas o elefante é um animal aquático? Não, o elefante não é um animal aquático, mas ele necessita da água até mesmo para a sua sobrevivência. E assim é como o hipopótamo e o jacaré. O jacaré, ele é tanto um animal aquático como um terrestre, porque ele se consegue viver em ambas as partes. Tanto ele vive na terra como ele vive na água. Os casos dos peixes, baleias, golfinhos, é só dentro d'água. Se você tirar ele de dentro d'água, você vai morrer. É a mesma coisa de você pegar um gatinho e jogar dentro d'água. Ele vai morrer, porque o habitat dele não é ali, certo? O habitat dele é a terra. Então, cada animal precisa do seu habitat. A galinha, a vaca, o boi, cada um precisa do habitat. Ele não vai viver bem num lugar que não é adequado por ele. Por isso que existe o habitat. São como nós, seres humanos, nós temos o nosso habitat, né? Que se a gente mudar de um lugar para o outro, de uma região, como aqui, a gente mora num país onde o clima é agradável. Às vezes chove, faz aquele frio, mas é suportável. E às vezes também tá aquele calor que dá para suportar. Mas já existem cantos que é muito quente, que nós, se fôssemos para lá, não teria como, porque o nosso habitat é aqui. Nós somos criados para viver nesta terra. E aqueles lugares que neva, nós também não conseguiríamos viver, porque as pessoas que vivem lá já têm aquela temperatura do corpo. E assim é para todos os animais. Eu não posso tirar um animal do seu habitat normal, que ele foi criado, que ele é criado, para ele viver em outro habitat que não é o dele. Então, por isso que existe os habitats dos animais. Cada um tem que viver na sua casa. Ô tia, mais um exemplo. Eu posso tirar um peixinho e criar um peixinho no aquário? Aí você vai poder, mas ele vai continuar dentro d'água. Você tirou ele do mar e continuou com ele dentro d'água. Você jamais vai pegar como você pega um cachorrinho para brincar. Porque o cachorrinho é um animal terrestre, então ele vai se adaptar em qualquer lugar que seja na terra. Mas você não vai poder colocar um cachorrinho dentro d'água. Isso já aí você está retirando ele do habitat. Então, cada animal vive no habitat que está de acordo com ele, certo, gente? Vamos lá. No nosso livro de ciências, como aqui eu já coloquei Habitat dos Animais, aí agora eu vou colocar o livro e a página. Livro de ciências.
na página 51 e 52. Pronto. Livro de Ciências, páginas 51 e 52. Vai falar sobre o habitat dos animais. Esse livro aqui, ó, certo? O livrinho verde Ciências. Diz o seguinte: eu tenho o veado, as abelhas, o jacaré, a arara, o golfinho e a onça. Se vocês observarem essas gravuras que estão aí, você vai ver que cada animal ele está no seu habitat natural. Tá vendo que o golfinho está dentro d'água? Você jamais vai tirar o golfinho de dentro da água. Estes animais vivem livre. Ele tem seus abrigos na natureza. No ambiente natural, os animais encontram tudo o que precisa para viver: abrigo, luz, comida e ar. Os animais vivem na terra e na água. Em seu abrigo, ele se protege do sol, do frio, da chuva e dos outros animais e geram seus filhotes. Muitos animais encontram abrigo em árvores, em buracos de pedras ou fazem suas próprias casas, como o João de Barro. Os animais são protegidos em seu próprio habitat. Então, assim, se você observar, a gente aqui não tem jardim zoológico, né? Mas em alguns estados tem jardim zoológico. Se você observar, lá no jardim zoológico existe cada um animal, eles tentam adequar o animal ao lugar onde ele vive. Se ele traz um leão marinho, ele vai fazer um tanque para que aquele leão marinho viva no seu habitat. Ele jamais pode tirar o leão marinho de dentro da água e colocar lá na terra, né? Se você vê o pinguim ele gosta da água e às vezes a maioria dos pinguins vivem em lugares frios. Ele jamais pode tirar o pinguim de um lugar frio e trazer para morar num lugar quente, certo? Então, se você observar, as aves, ela vive solta, vive na natureza, vivem voando, porque com esse voo, ela consegue se alimentar, construir suas próprias casas, que são os ninhos. Os leões, as onças, né? Então, eles vivem no habitat. Já o cachorro, como ele é um animal doméstico, ele tem o seu habitat, que é o habitat terrestre. Mas ele já vai mais conseguir viver como os outros animais, né? Que a maioria dos animais selvagens, eles vivem solto. Então, você pode ver que ele sabe se proteger do sol, ele sabe se proteger da chuva, ele constrói seus abrigos. Então, tudo isso, o animal, ele sabe que seu habitat é aquele. Então, jamais ele vai deixar de viver no habitat dele para viver em outro que não favoreça ele. Porque se você tira um animal de um habitat que ele está acostumado e coloca em outro, ele vai sentir dificuldade, certo? Então, assim, lá na atividade de vocês, na página 51, tem a seguinte: com cores diferentes, ligue cada animal que se abriga em ambientes semelhantes. Então, eu tenho o passarinho, a lontra, o peixe, o golfinho, a ave e esse outro animal aqui. O que é que vocês não têm? Com cores diferentes. Se você pegar o lápis vermelho, aí você liga a ave para aquela que vive no mesmo lugar, a lontra para aquela que vive no mesmo lugar e o peixe, certo? Aí o que é? Vocês vão adivinhar. Vive em ninhos sobre as árvores. Quem é que vive no ninho sobre as árvores? Será que é um leão ou é um cachorro? Quem é que vive lá, né? Vive na terra e na água. Quem é que vive na terra e na água? Lembra de que eu falei? Alguns animais ele pode viver na terra como na água, que é o caso do jacaré, da cobra, do sapo. Porque o sapo ele não vive só dentro d'água, mas também como ele vive na terra. Ele se adapta a esses dois habitats, tanto na água como na terra, né? O sapo, principalmente o sapo, ele vai ter os seus filhotes dentro da água. Já existem as tartarugas marinhas e a tartaruga terrestre. A gente não pode dizer que toda tartaruga vive na água, não. Existem aquelas que vivem diretamente no mar. Ela vem à terra só colocar os seus ovos, mas ela vive na água, certo? E a tartaruga terrestre vive na terra. Letra C. Vive na terra e sua fêmea é uma porca. Quem é que vive na terra e sua fêmea é uma porca? Se trocar o R
da palavra rato por um G, que animal vai formar? Então, eu tenho uma palavra rato. Eu quero tirar essa letrinha e colocar o G. Que palavra eu irei formar, né? Tá bem? Aí, tia não vai nem ler a palavra para você saber. Aí, na seguinte, vamos lá. Na página 52 tem o seguinte, número 3. Coloque abaixo de cada animal o código do lugar onde ele vive e escreva seu nome. Tem o vermelhinho, o quadradinho, que é o vermelho para a terra, e a água, que é para azul. O sapo. Aí, se ele vive na água e na terra, você vai colocar o quadradinho e a bolinha. A girafa, a zebra, a orca, o urso, o tigre, o elefante, o rato e o jacaré. Você vai escrever o nome e vai dizer se ele vive na água e na terra. Agora não vai botar o nome água e terra, não. Vai colocar o quadradinho para a terra e o círculo para a água, certo, gente? Então, isso é o que vocês vão fazer na atividade de vocês, certo? Página 51 e 52. Lembrando que, se vocês observarem, os animais, ele vem, ó, já faz 3 semanas que a gente vem trabalhando, e geralmente um animal vai dependendo de outra ocasião. Um necessita do outro para que tudo saia perfeitamente, certo, gente? Então, essa é a nossa aula de ciências de hoje. Tia vai colocar um vídeo mostrando mais, especificando os tipos de animais. Vou fazer o ato da leitura. Lembre-se, faça a leitura diária. Não fiquem achando que não é para fazer leitura. Faça a leitura. Não tenham preguiça de tá respondendo às atividades. Faça o que a mamãe manda, que é necessário para vocês, tá certo, gente? Pato nada alegre na lagoa, passarinho voa livre pelo céu no ar, baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa, passarinho voa livre pelo céu no ar, baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar. Você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto ou na floresta, no rio, na geleira ou no pantanal. Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz, no seu habitat natural. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato deve ser alegre na lagoa. O passarinho voa livre pelo céu, no ar. A baleia mergulha no mar. Habitat é o espaço onde seres vivos vivem e se desenvolvem. O habitat pode ser artificial, ou seja, criado pelo homem, como o criadouro, a área de proteção, o zoológico. E também pode ser natural, ou seja, existe na própria natureza, na terra, na água, no ar. Os animais que se desenvolvem na terra são chamados de animais terrestres, como o elefante. E os animais terrestres não respiram na água e não podem voar. Os animais terrestres podem viver em florestas, na selva e na fazenda. Os animais que nascem e crescem na água são chamados de animais aquáticos. Os animais aquáticos podem viver em lagos, rios, mares e outros lugares molhados. Os animais aéreos nascem e crescem na terra, mas adquirem a habilidade de voar. Os animais aéreos usam o espaço aéreo para se deslocar e sobreviver. E você? Onde você mora? Qual é o seu habitat? Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Pronto, gente, vamos dar continuidade à nossa prática da leitura. Essa é a mesma leitura que está no caderninho de vocês com a data de hoje, certo? Então, vamos lá. Nós vamos começar, lembre do que eu falei na aula anterior, que a gente vai começar a colocar um pouquinho mais, uma complexidade nas leituras de vocês.
Pode ser uma sílaba complexa, pode ser com frase, pode ser com palavras. Tia vai misturando de acordo com a necessidade das nossas aulas. Então, aqui eu tenho, ó, tia vai marcando, ó, maneco. É um. Lembra do que eu falei? Que eu leio maneco, então eu leio maneco é um. Macaquinho. Macaquinho. Pronto. Aí eu venho na frase. Maneco é um macaquinho. Certo? Terminei uma frase. Que pula pra lá. Que pula pra lá. Lembrando, sempre quando você for fazer a leitura da frase, você vai e repete 2 ou 3 vezes até você conseguir memorizar a palavra. Pula, pula pra cá. No circo é o palhacinho. Ha, ha, ha. Certo? Então, quando você for fazer a leitura, lembre-se que aqui eu tenho 2 palavras complexas, 2 sílabas complexas. Aqui também tem. Então, tia está introduzindo essas sílabas complexas aos poucos. Então, você vai ler. Maneco é um macaquinho. Maneco é um macaquinho. Você vai ler. Se for necessário, reler de novo. Tia, eu já sei ler direto, então não tem problema. Você lê direto. Que pula pra lá. Aí eu repito. Que pula pra lá. Pula pra cá. Pula pra cá. No circo é o palhacinho. Ha, ha, ha. Certo? Então, essa leitura é a que tá no caderno de vocês. Se vocês quiserem, pegue a leitura no ato e vão lendo de acordo com o que tia vai lendo. É mais fácil de você memorizar. Por quê? Está lá na leitura de vocês, está com a letra bastão. Mas tia introduz a cursiva, que é para você saber que não vai mudar o som. As letras, ela muda o formato, mas o som e a pronúncia continua da mesma. Certo, gente?